Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Hack, o informante estava certo. Iniciar a fase 3 da Operação Pavão. Estamos no encalço da Gazela. Repetindo, estamos no encalço da Gazela. Entendido. Câmbio e desligo. E aí pessoal, Code Hack aqui. Foi legal essa introdução, não é não? Pois é, mas esse vídeo do pavão vai ter que ser adiado, pelo menos por enquanto. A verdade é que durante o processo eu meio que sofri um bloqueio criativo. Com o programa já em 80% pronto, o canal Sem Nome soltou um vídeo que me fez pensar sobre várias outras hipóteses sobre o caso do Glenn Greenwald. E a partir daí, para cada notícia nova que surgia, tive que refazer a edição e a locução do vídeo. E é lógico que depois de regravar 2 ou 3 vezes alguns trechos, o negócio ficou uma bagunça. Então eu resolvi dar um skip no vídeo para que a gente já conseguisse manter os outros assuntos em dia, deixando esse vídeo pra depois, assim como aquele da anatomia da trairagem. E sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar os parabéns para o Lilo Vlog, não só por ter tido coragem de ser um dos pontas de lança dessa treta, mas também por ser um dos poucos que analisou de fato o caso, explanando a verdadeira ideia que tá por trás disso tudo, a misandria, que inclusive por conta disso está sendo brutalmente perseguido. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que acha que pedir desculpas por ser homem vai render pra ele uma f***inha fácil, gato demais, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Começando logicamente pelo começo, Gabriela Catuzzo, mais conhecida como a autodenominada Rainha do Gado, se meteu em uma treta que eu classificaria como um marco decisório em toda a história da lacração nos jogos. E vejam bem, eu poderia simplesmente comentar essa treta, terminando esse caso de uma forma sensal e por que não dizer tão desgostosa, quanto a coxinha numa padaria vegana. Mas vocês me conhecem e eu não sou de fazer esse tipo de coisa. Na verdade, na minha posição de analista social do mundo pós-apocalíptico lacracional, seria até bem covarde simplesmente comentar isso sem fazer uma análise profunda do que de fato são as consequências desse tipo de ideia. Mas tal qual como o Flávio Morgenstern, precisamos de uma introdução devidamente demorada para que a gente consiga explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas hoje a gente vai tentar uma coisa diferente. Então vamos lá. Gabriela Catuzzo, que se autodenominava embaixadora da Razer, apresentou durante a sua carreira em 2017 e 2018 uma série de ações denominadas de comportamento tóxico pela comunidade, que variavam entre xingar a mãe de algum dos seus fãs, cometendo o que a lacrosfera classifica como gordofobia, ou até simplesmente banir pessoas aleatórias do chat porque elas queriam interagir com o que estava sendo jogado. Nesse meio tempo, é claro, sendo patrocinada e apoiada pela marca de periféricos de qualidade duvidosa chamada Razer. E é claro, apadrinhada e protegida por toda a galera da lacração. No dia 21 do último mês, após postar uma série de fotos sensuais em suas redes sociais, o que eu acredito que seja bem comum, já que a maior parte do seu público é composto por homens, ela postou essa foto aqui no seu Twitter de forma juncosa dizendo que estava montada em seu próprio chat, chamando claramente os seus seguidores de gado. Alguns momentos depois, esse cara aqui, que eu não sei muito bem classificar se de fato era fã dela ou só queria dar um zoom em qualquer feminista aleatória do Twitter, soltou uma resposta à altura ao xingamento que havia sido aplicado aos fãs dela poucos momentos atrás, gerando uma resposta absolutamente descontrolada, na qual a Gabriela Catuzzo afirmava, além de outras coisas, que todos os homens eram lixo e que a generalização era necessária uma vez que, segundo o entendimento na mesma, os homens que prestavam eram uma mera exceção. Esse tweet acabou viralizando e o pessoal fez com que ela chegasse na marca que a patrocina. Depois da Razer se pronunciar sobre essa repercussão, tirando de fato a razão do streamer e ficando do lado dos gamers, anunciando também que uma vez vencido seu contrato antigo, ele não seria renovado. Começando assim uma das maiores e mais proveitosas tretas do ano de 2019. Vamos explicar agora como se eu não tivesse cheirado uma garrafa inteira de café. Essa menina aqui, que já vinha tendo um comportamento tóxico há um bom tempo, e que também se dizia embaixadora da Razer. E que se dizia embaixadora da Razer, mesmo que a mesma não concordasse com isso, reagiu de forma não esperada a um cara que respondeu uma ofensa direcionada aos próprios fãs dela no último dia 21/6. E o negócio acabou repercutindo de uma forma absurda. Não pelo fato de algum streamer estar reclamando da vida ou coisa assim, até porque ninguém liga pra isso, mas sim pelas ideias que transbordaram o discurso naquele dia. Já que, infelizmente, hoje é absolutamente comum a ideia de pregar ódio livre e gratuito contra os homens. Mas o que foi de fato o estopim de tudo isso? Segundo podemos ver na resposta ao tweet, foi a simples generalização. Mas o caso é que essa questão vai muito além disso. Uma vez que analisando com um pouco mais de atenção, conseguimos enxergar toda uma estrutura de passação de pano para esse tipo de atitude. Vindo da gadosfera que sempre tá gastando dinheiro da sua mesada ou mesmo do seu suado salário para sustentar streamers que basicamente não tem carisma nenhum, mas, bem, elas são bonitas. Ou mesmo daquele famosinho que tá um pouco apagado e tá precisando lacrar um pouquinho para conseguir voltar pra mídia. Eu chamo isso de imposto lacrático, inclusive, já que você literalmente tem que passar por um pedágio ideológico para que a grande mídia lacradora volte a mencionar você como um ser humano que merece algum respeito, e não como um desses nazifascistas da extrema-direita que agem por essas coisas bobas como moralidade. O fato é que houve uma real divisão entre a opinião das pessoas, quanto a ficar indignado ou não, por toda a escala populacional masculina que meio que carregou o mundo nas costas desde
desde sempre, eu acho, ser considerado um lixo porque você não se adequa aos padrões lacradores de alguém que queria te castrar pra começo de conversa. Ou seja, existe realmente um grupo de pessoas que não só não se indignou com a opinião de alguém que diz que literalmente metade da população humana é um lixo, como também querem que essa atitude também seja relevada ou até quem sabe em algum escopo maior de maluquice condecorada, já que pela lavagem cerebral que esse pessoal sofreu, de fato o homem é um ser execrável e ele tem que admitir isso perante todos pra conseguir alguma migalha de Então fica aqui entendido que ninguém com duas vai pedir desculpa por ser homem, tá ok? E é exatamente por isso que a lacrosfera ficou revoltada quando a Razer decidiu ficar do lado do seu maior público consumidor, os homens. E vocês lembram que eu cheguei a mencionar que isso era de fato um marco para a história recente dos videojogos? Pois bem, isso de fato foi uma surpresa, visto que se venderam politicamente correto com medo dos ataques de uma minoria barulhenta. Então Razer, parabéns pela atitude, mas seu mouse ainda tem duplo clique. Uma vez então que foi explicado que a atitude da empresa foi de fato correta, vamos entender o porquê desse pessoal odiar tanto a figura masculina. Vocês lembram daquele meu vídeo sobre a anatomia da cocagem? Nele eu explicava que os passos da emasculação masculina serviam principalmente para deixar a sociedade mais fraca e passível de alguma invasão, seja ela uma invasão física ou mesmo uma quebra na sua estrutura social. E de fato, a inferiorização da figura masculina é um desses passos. Através de um falso empoderamento, é fomentada toda uma ideia de sexo livre, que eu também já expliquei o que é no vídeo sobre cucks, e superioridade do sexo feminino sobre o masculino. E sim, isso de fato está na cartilha revolucionária. Mesmo com aquela malucada que o Autêntico refuta no canal dele dizendo que é só por igualdade. George, meu chapa, um abraço. Voltando ao sexo livre, é aplicada através deste, uma armadilha até que bem engenhosa. Algumas mulheres que são utilizadas como fantoches pela mentalidade revolucionária acabam através de roupas curtas e comportamentos promíscuos, provocando incessantemente a libido dos homens. E como a gente sabe que ninguém hoje se controla, já que a gente vive tecnicamente no século da p***ria, em algum momento o cara vai adotar de fato a atitude de um e isso junto à hipergamia dessa vai gerar uma reação extremamente inversa ao que se espera, já que pela própria biologia da hipergamia, essas moças irão exibir seus corpos achando que somente os homens que vão passar pelo seu crivo de qualidade investirão nelas, quando na verdade isso causaria um efeito muito mais pluralizado. E de alguma forma esse pessoal que é deficitário mentalmente confunde isso com assédio, e não somente como uma reação biológica perfeitamente esperável de alguém que tem 30 vezes mais testosterona no organismo. E é justamente daí que vem a necessidade da transcendência e de suprimir os instintos animais, pra gente não cair nesse tipo de armadilha capirotesca. Então é bem fácil falar que você é assediado o tempo todo, sendo que para essas pessoas a diferença entre um t***ado e um homem de atitude é basicamente a beleza do sujeito. Ou seja, insinuações com sexualidade exacerbada renderão respostas com sexualidade exacerbada. E quanto às reclamações de tratamento diferenciado quando se joga online, bem, tem muito mais pessoal betando para essas mulheres do que disseminando ódio. E na verdade, o que essas pessoas chamam de ódio é nada mais nada menos do que o tratamento padrão que os homens de fato fazem uns com os outros. E muito embora nós tenhamos toda essa argumentação lógica para apresentar e de fato provar que o ponto deles está abissalmente errado, ainda assim todos aqueles anos de lavagem cerebral são o bastante até o ponto em que a mentalidade humana passa a rastejar e começa a dar razão ao Felipe Neto, que inclusive é um belo exemplo de homem castrado. Talvez não por uma feminista, mas sim por um chumaço de dinheiro. E sim, eu sei que muita gente utilizou como argumentação nas tags que foram levantadas depois dessa treta toda, que a questão não seria uma espécie de comportamento promíscuo vindo dos homens, e sim uma justificação do ódio por uma série de crimes hediondos que se aplicam a uma pequena parcela de homens e mulheres. Reproduzindo mais uma vez aquele argumento de que todo homem é um em potencial. Argumento este que, embora tão falacioso, já foi desmentido há um bom tempo, uma vez que existem pesquisas que provam que 50%, 60%, até 70% das acusações de dependendo do ambiente, tipo e natureza da acusação, são comprovadamente falsas. Com isso, passamos a entender que de fato o ódio aplicado à figura masculina é não só injustificável, como, adivinhem só, um ardil revolucionário do já que os primeiros a desenvolverem mecânica, ciência, agricultura, astronomia, assim como uma série de tecnologias e medicina, foram de fato os homens. Não por mero machismo, como um pessoal acaba falando por aí, mas sim por uma proatividade e competitividade típica do próprio sexo masculino. E adivinha pra quê? Isso mesmo, pra conseguir uma parceira, gerar uma família e protegê-la. Assim também como proteger a sua nação, o seu povo, a sua religião, estilo de vida e por aí vai. Sendo esse mesmo instinto de proteção o responsável por se ligar a Deus e querer conservar tudo aquilo que é belo e lógico. O que pra alguém com mentalidade canhota é absolutamente impossível de se acreditar. Mas ainda bem que ninguém leva eles a sério, não é mesmo? Por outro lado, existe uma pressão cultural e principalmente acadêmica para distorcer toda a experiência humana e vender a imagem de que o homem é um ser sujo, malicioso e opressor. Mesmo sendo 90% das vítimas de homicídio, 35 a 40% do público das universidades, maioria das vítimas de suicídio e líder disparado no número de empregos que envolvem risco ou situações degradantes. Assim como mostrado no documentário The Red Pill, o homem de fato sempre se sacrificou para manter a sociedade no lugar e gerar conforto e comodidade para a própria comunidade. E tudo isso caminhava saudavelmente a passos largos até aparecer um bolchevique filha da p*** com um projeto
fruto de disrupção da própria natureza humana, objetivando o controle mundial, mesmo que sejam necessários alguns centenas de milhões de cadáveres até ele chegar ao objetivo dele. Então, da próxima vez que vocês ouvirem algum discurso estapafúrdico que o objetivo é mascular meninos e homens na tentativa de chegar ao inalcançável mundo melhor, entenda que é de fato uma engenharia social nefasta que deve ser sim combatida, e não somente vitimismo como uma boa parte da população acredita que de fato seja. Dito isto, saibam que aonde tiver alguém coçando o seu falando mal do tolimento de liberdades individuais, da emasculação forçada de homens e meninos, da má qualidade dos jogadores de futebol da Série B, ou do quão bom, moral e valoroso é cair na porrada por 10 minutos sem perder a amizade, saibam que o Ocidente ainda terá uma esperança e pelo menos uma linha de defesa minimamente operante. Eu sou o Codhack e até a próxima. Assim, e antes que eu me esqueça, dia 30 teremos mais uma manifestação defendendo as reformas e liberdades individuais do brasileiro. Então não se esqueçam de levar pra rua o seu patriotismo, playlist no Spotify com bons vaporwaves e uma vontade inestimável de jogar político filha da mãe em lixeira. E esse pessoal que tá passando aqui na legenda são os patrões, fica aqui o meu muito obrigado pra vocês que estão me ajudando. Talvez não tenha chegado em vocês, mas o grupo do Telegram já tá ativo, então se você tem uma contribuição maior de R$20, provavelmente você já recebeu o link de ingresso por e-mail. E não se preocupem quanto os vídeos, eu literalmente já tô finalizando os trabalhos que eu tinha acumulado, e o mais cedo possível a gente vai conseguir ter 2 vídeos por semana. Então agora sim, eu sou o Codhack e até a próxima. O casal de vereadores, que por acaso um deles também é deputado federal, e pelo amor de Deus, eu não quero ter de explicar de novo que é a piada do vereador. Vereador é